Querido e amado Senhor, obrigado por tudo quanto o Senhor tem nos dado. E também o que o Senhor tem tirado de nós. Peço que, da mesma forma que o Senhor sempre esteve, o Senhor continue com as mãos sobre as nossas vidas, principalmente sobre o nosso entendimento. Sabemos que a guerra que acontece nos dias de hoje é uma guerra de conceitos, uma guerra de ideias, uma guerra de informações. E para isso o seu povo precisa estar bem instruído sobre o seu caráter, sobre as suas matérias, sobre os conflitos que acontecem hoje em dia. Esteja conosco sempre, não só nesse estudo, mas nos seguintes e também no restante das horas de sábado e também da semana que começa hoje. E, acima de tudo, abençoe especificamente a nossa mente, Senhor, nosso intelecto, para que ele seja reforçado e ele absorva o máximo de conhecimento possível. Sabemos que somos falhos, sabemos que temos nossas imperfeições, mas que justamente nessas fraquezas o Senhor nos deu a nossa força. E toda essa imperfeição nos lembre da nossa constante e total dependência de Ti, Senhor. Que o Senhor possa preencher todas as lacunas que faltam em nós. É isso que eu lhe peço e agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia a todos. Feliz sábado. Como vocês já conseguiram ver, né, do anúncio dos estudos, eu vou falar um pouco sobre a questão da igualdade de gênero no Poder Judiciário, mas principalmente em relação, eu vou até olhar certinho aqui para que vocês possam ver depois, sobre um artigo de número 586, né, que é sobre a Roe versus Wade nos Estados Unidos, e é o penúltimo artigo que foi colocado no Media Broadcast Brasil, né, no nosso grupo de artigos traduzidos. Só que, como ampliação a esse artigo, que é da Times, se eu me lembro bem, New York Times, eu tentei trazer um pouco sobre a condição da igualdade de gênero e principalmente sobre a questão do aborto, né, que é o assunto principal do artigo, aqui no Brasil. Então, da mesma forma que existe uma luta nos Estados Unidos hoje em dia, que principalmente vai ter uma consequência muito importante, muito provavelmente em junho, que vai ser prolatada a sentença de uma lei do Mississippi, que acontece desde 2020, 2018, na verdade, e chegou à atenção da Suprema Corte em 2020. E eu vou explicar um pouco sobre o nosso contexto, qual é a nossa realidade, né, aqui no país, né, para a gente entender como esse conflito, da mesma forma que a gente entende que o grande conflito é uma luta que divide dois grupos, eu acho muito importante que a gente consiga fazer essa adaptação para a nossa realidade aqui, né, não só a realidade externa. E a partir dessa realidade, né, dessa questão doméstica, vamos dizer assim, né, essa nossa questão nacional, a gente consegue separar um pouco das lutas que a gente vai enfrentar e das ideias que a gente precisa ter em mente para defender os nossos princípios. Então, antes de tudo, eu vou compartilhar minha tela aqui. Então, o tema, né, como colocar a igualdade de gênero no Poder Judiciário, e vai ser uma análise, né, sobre a conquista do direito ao aborto nos Estados Unidos e no Brasil. Principal diferença, né, do que está sendo julgado. Essa lei do Mississippi é o que está sendo julgado agora na Suprema Corte. E a Roe versus Wade foi uma lei aprovada em... Uma lei não, é uma repercussão geral de um caso que foi dado em 1973. E qual que é a principal diferença? Na Roe versus Wade, é permitido o aborto, né, até 24 semanas, que é a partir da 24ª semana em que a viabilidade fetal é entendida, né, que o feto é viável em uma vida, como posso dizer, pós-uterina, vamos dizer assim, né? A gente tem várias formas de manter a vida fora do útero hoje em dia, né, conforme a ciência foi evoluindo. A lei do Mississippi, né,
é, limita essa possibilidade até a 15ª semana, sendo que a idade gestacional é apenas provável. Então, mesmo que não seja provado por um exame de sangue, né, por uma pesquisa devidamente feita sobre a idade gestacional, né, sobre o tempo de gestação, essa lei já proíbe o aborto por uma pena pretensão relativa, vamos dizer assim, de que se tiver 15 semanas, se for colocado, se algum médico aprovou que tenha 15 semanas, né, então já começa o período de proibição ao aborto. E ela permite apenas algumas exceções para que o aborto seja concedido após a 15ª semana, seja alguma emergência médica ou alguma anormalidade fetal grave. Eu acabei procurando, não tive conhecimento sobre isso, só que se a gente diz que as únicas exceções sobre são emergências médicas, alguma anormalidade fetal grave, algumas condições quanto à saúde da mãe, né, por exemplo, ou a questão do estupro, é ignorado por essa lei, né, o que é um fato bastante importante. O Estado, né, que é uma lei tentando ser deferida por meio do Estado, o Estado que propôs essa lei, né, que é o Estado do Mississippi, diz que importantes desenvolvimentos fisiológicos acontecem por volta das 15 semanas. E isso é veementemente negado, né, pela Organização de Saúde da Mulher, né, a Jackson Women's Health Organization, que é a principal parte desse processo. E diz que nada é provado em relação a isso, que o desenvolvimento fetal com 15 semanas não é tal qual o Estado vem tentando defender. O Tribunal Federal, né, porque a partir do momento que você propõe uma lei estadual, ela pode ser aprovada pelo Congresso ou não. Só que, se houver discussão sobre a matéria, né, se tiver algum ente que se coloque contra essa medida, ela sobe para um tribunal federal. E esse tribunal federal, a que subiu essa demanda, demonstrou que não havia nenhuma evidência médica que provasse o contrário, né, que provasse realmente que com 15 semanas já haveria um desenvolvimento grande do feto. Isso confirma uma decisão de um tribunal de primeira instância que bloqueia a lei e essencialmente dizendo que o aborto é um direito até que um feto seja considerado viável. Então, até a instância do tribunal, de um tribunal federal, não houve discussão. A discussão voltou a ser trazida por meio da Suprema Corte. E como a gente sabe, a gente vem estudando há um bom tempo, a maioria da Suprema Corte, hoje em dia, é conservadora. Então, a gente sabe muito bem por que essa contradição, né? Por que essa discussão chegou ao Supremo Tribunal. Se a lei do Mississippi for aprovada, ela anula tanto o Roe versus Wade contra o Planned Parenthood versus Casey, né? Que é um outro caso em que diz que os estados não poderiam impor um ônus indevido ao direito ao aborto antes da viabilidade fetal. E o que isso quer dizer? Que essa decisão deferiu que o Estado, né, o ente público, ele não pode obrigar que uma gestante seja proibida de exercer o seu direito, né, antes que o feto seja viável. Então, o feto nem é viável, nem é possível que o feto sobreviva, né, fora da condição do útero. Então, como que o Estado pode proibir que esse direito seja exercido pela mulher antes da própria viabilidade fetal, da própria viabilidade, né, do ser que vem se desenvolvendo no útero? E a título de dados, né, fala que mais de 93% dos abortos no Mississippi em 2018 foram realizados antes de 14 semanas de gestação. E 75% antes de 10 semanas, de acordo com os dados mais recentes do Centro de Controle e Prevenção de Doenças. Um outro fato interessante é que essa lei, ela não surgiu do nada, né, vamos dizer assim. Ela esperou uma certa oportunidade.
Nos últimos anos, os estados controlados pelos republicanos aprovaram atos semelhantes. Então, vários dos estados conservadores, né, dos estados de maioria republicana, tentou aprovar várias leis, mas que foram veemente derrubadas pelos tribunais de apelação. Igual essa lei do Mississippi. Só que qual foi o fato que mudou isso? Esses estados estavam a lutar pela oportunidade de serem ouvidos pela Suprema Corte, especialmente após a aposentadoria, em 2018, do juiz Anthony N. Kennedy, que foi um defensor cauteloso dos direitos ao aborto. O recurso do Mississippi, da decisão do Tribunal de Primeira Instância, estava na pauta da Suprema Corte desde o outono de 2020. Cerca de um mês antes de a juíza Barrett ser confirmada para substituir a juíza Ruth Bader Ginsburg, que havia morrido. Então, essa lei, né, essa corrida contra o direito de aborto não é uma novidade. Muitas propostas vinham sendo efetuadas por esses anos, né, nos últimos anos. Só que o momento de agora é muito importante, que fora essa questão política, né, fora essa questão judicial, a gente entende o momento profético que a gente vive hoje. Então, nada é por acaso. Então, esses dados são muito importantes para a gente entender que o momento agora é muito favorável para que várias medidas sejam implementadas contra a democracia estadunidense. Então, foi esperado que um juiz totalmente pró-aborto fosse aposentado e que uma juíza conservadora substituísse uma juíza liberal, né, que havia morrido em 2020. Então, todo esse contexto é favorável para que essas medidas sejam aprovadas. Então, em maio de 2021, a Corte, com sua maioria conservadora de 6 conservadores contra 3 liberais, concordou em ouvir o caso do Mississippi, que foi chamado de Dobbs versus Organização de Saúde da Mulher Jackson. E a gente tem que o peticionário, né, a pessoa que pleiteia por esse direito das 15 semanas, é Thomas E. Dobbs, que é oficial de saúde do Estado. Aqui a gente vê como a autoridade estatal está sendo a principal protagonista nesse caso. Então, como eu disse, né, de junho até junho, provavelmente não vai ter nenhuma decisão. Só que, se os juízes aprovarem essa lei, o critério de viabilidade, né, que é colocado pela Roe versus Wade, vai cair por terra. Isso é algo muito importante, né, porque se essa viabilidade, né, se não for mais aceito que o principal critério seja da viabilidade fetal, então muitas leis estatais poderiam ser aprovadas, né, com prazos cada vez menores para o direito do aborto ou a plena proibição do aborto naquele estado. A Suprema, como é natural de todo o Supremo Tribunal, né, aqui no Brasil a gente vai ver que é a mesma forma, a Suprema Corte reverteu suas próprias posições em diversas questões legais dezenas de vezes. Só que um fato interessante é que isso ficou mais reincidente, né, mais constante nesses últimos 16 anos, após a aprovação da presidência de John G. Roberts Jr., né, nomeado em 2005, né, que é um conservador, só que ele fica um pé em cada lado, né, vamos dizer assim. Como ele é presidente, ele tem que ouvir ambos os lados, então a gente vê essa atuação dupla, né, do Roberts. Mas essa reversão, né, de vários entendimentos foi muito mais frequente a partir de 2005, né, na nomeação desse John Roberts. O que demonstra já uma corrente, né, de reversão de vários dos direitos democráticos que vinham sendo conquistados nos últimos anos, né, nas últimas décadas. Isso tem que levar a nossa atenção, levar o nosso alerta para isso. Demonstra o quanto os nossos estudos estão certos, né? O quanto o caminho da nossa análise vem sendo certo. Um outro fato interessante, que foi muito discutido aqui no movimento também, foi uma lei do Texas, que gerou a proibição após a percepção da atividade elétrica nas células pulmonares. Ou seja,
Não existe pulmão, né, nessa fase gestacional. Não existe pulmão. Só que essa lei proíbe o aborto desde que haja uma percepção de atividade elétrica, ou seja, as células que originariam o pulmão estão já trabalhando, né, emitindo sinais elétricos para todo o corpo. Então, a partir desse momento, né, que começa por volta de 6 semanas, que é uma fase em que a gestante nem sabe, né, a maioria das gestantes nem sabe que está grávida, já começa a proibição nessa lei do Texas. Só que é muito importante essa diferença que a lei texana trouxe, que é a questão de que não é o Estado que aplica essa lei. Ou seja, não é um agente público que aplica essa lei. Em vez disso, os cidadãos são incentivados a processar qualquer pessoa que realize abortos, ou os ajude e apoie. Ou seja, essa formulação única, né, essa especificidade torna a lei muito difícil de ser contestada em tribunal, porque não existe uma entidade, uma única entidade responsável pela aplicação. Efetivamente, quase todos os abortos no estado foram proibidos desde que a lei entrou em vigor. Então, qual que é a estratégia aqui? Se os tribunais de apelação já haviam negando, né, a sequência, né, a aceitação dessas leis contra o aborto, né, ou seja, tentava formular uma lei no Congresso do Estado, talvez era aprovado pelo tribunal local, quando subia para um tribunal federal, era negado. Então, quando você coloca que o ônus, né, a obrigação está nas pessoas, ou seja, as pessoas são incentivadas a processar casos de aborto, então isso divide a responsabilidade. Então, como que um tribunal federal, né, como que um tribunal superior ele vai bloquear o exercício da vontade de uma pessoa? Lembrando que a gente estudou semana passada que o liberalismo em si não é progressista. Então, a liberdade, né, os direitos liberais, né, vamos dizer assim, o ateísmo, por exemplo, a sociologia liberal, muito disso não é progressista, não é igualitário. Então, você permitir que as pessoas sejam livres para agir conforme os seus princípios não é uma lei libertária, não é uma lei igualitária. E também isso dificulta muito que isso seja proibido, né, que isso seja obstado, porque qualquer pessoa pode processar. Então, a partir disso, não tem como contestar, porque o próprio direito de liberdade do cidadão entra em jogo aqui. Isso foi uma enorme estratégia, uma baita estratégia do governo do Texas para que proibisse o aborto. E como a gente vê aqui, quase todos os abortos do estado foram proibidos desde então. O que está em jogo, né, com essa lei do Mississippi, né, que a gente provavelmente vai ver a lei, vai ver a decisão em junho, né, o que está em jogo? A maioria conservadora de 6 membros do tribunal parecia dividida sobre a possibilidade. Então, quais são as duas ideias que estão em jogo? Ou diminuir o prazo para 15 semanas, né, das 24 para 15 semanas, ou anular totalmente a decisão do Roe versus Wade, né, permitindo que os estados proíbam o aborto a qualquer momento, né, ou totalmente. O presidente, como eu disse, que ele tem uma atuação democrática, vamos dizer assim, uma atuação diplomática, diz que a questão que está em discussão é do prazo, ou seja, das 15 semanas. Então, ao invés de ser 24, seriam 15 semanas, mas a Roe versus Wade continuaria viável e os estados estariam proibidos de bloquear o aborto, né, de proibir o aborto, sem que houvesse a viabilidade fetal. Então, a discussão está em relação à viabilidade. O feto só é viável com 24 semanas ou já é viável com 15 semanas. Só que Samuel Alito, um dos outros magistrados, diz que as únicas opções reais que temos são reafirmar a decisão Roe ou anulá-la. Então, ele vai a fundo nisso, né? Ele vai à frente disso, dizendo que se essa lei do Mississippi for aprovada, então, consequentemente, a lei Roe versus Wade seria anulada. E qual seria a consequência disso, né? Se o tribunal decidir derrubar a decisão Roe, cerca de uma dúzia de estados controlados pelos republicanos já têm as chamadas leis de gatilho, que tornariam o aborto ilegal quase imediatamente, e mais poderiam seguir-se rapidamente.
No Texas, né, por exemplo, o governo Greg Abbott, né, que é um republicano, assinou uma lei em junho que diz que se a decisão Roe for derrubada, 30 dias depois, quase todos os abortos se tornariam ilegais no estado. E médicos que então fizeram aborto lá poderão ser condenados à prisão perpétua. Só que também, por outro lado, 15 estados e o Distrito de Colômbia, né, que é o Distrito Federal dos Estados Unidos, têm leis para proteger os direitos ao aborto sem Roe. Suas políticas impedem o governo de interferir no direito de obter um aborto antes da viabilidade ou de proteger a saúde da mulher grávida. Então, meio que automaticamente da aprovação da lei, se ela derrubar o Roe, os Estados Unidos dividiria totalmente, né, entre os governos de maioria republicana e os governos de maioria democrática. E é muito interessante a gente ver sobre essas leis de gatilho, né, essas estratégias de gatilho, que são uma estratégia, uma defesa automática à conquista da proibição do aborto a nível federal, né, a nível da Suprema Corte. Então, muito disso rapidamente aconteceria. Então, após a decisão de junho, a gente pode esperar que durante esse mesmo ano, né, o aborto seria proibido em diversos estados dos Estados Unidos. E esse fato, essa constatação dessa autoridade, da Procuradora-Geral Lynn Fitch, do Mississippi, eu achei bastante interessante, porque ela diz que nesses últimos 50 anos, as mulheres abriram seu próprio caminho para alcançar o melhor equilíbrio para o sucesso em suas vidas profissional e pessoal. Ao devolver a questão da política do aborto às legislaturas estaduais, permitimos que um debate atrofiado sobre como apoiamos as mulheres floresça. É hora da corte deixar de lado esse importante debate. O Centro de Direitos Reprodutivos, né, continua dizendo que ele representa a Clínica Jackson, né, que é o réu, né, que vai contra essa lei do Mississippi, diz que para muitos as barreiras serão simplesmente muito altas, dizendo que se os Estados Unidos for dividido entre estados que defendem o aborto e estados que proíbem o aborto, as mulheres que desejam abortar, né, que desejem abortar, exercer esse direito, elas teriam que sair dos estados de origem dela, se for conservador, e ir para outros estados, pagar por uma clínica de outro estado, fazer essa viagem, fazer esse trâmite. E para muitos, né, para muitas, as barreiras serão simplesmente muito altas e elas serão forçadas a suportar os riscos substanciais da continuação da gravidez e do parto, né? Então, essas mulheres que não podem se dar ao luxo de cruzar as fronteiras, muito provavelmente vão entrar em clínicas clandestinas, né, sem qualquer higiene, né, sem qualquer conhecimento, né, realmente médico sobre o feito, ou tentar realizar os famosos abortos caseiros, né? Isso instauraria uma calamidade pública, né? Uma situação muito problemática em que inúmeras mulheres seriam retiradas o seu direito de realizar um aborto devidamente limpo, né, vamos dizer assim, devidamente acompanhado por uma autoridade médica. Então, isso é uma das principais argumentações no Brasil, de que a matéria do aborto não é uma matéria principiológica, se você apoia ou não, né, se isso vai contra seus princípios ou não, mas é uma matéria de saúde pública. Então, o aborto vai acontecer de qualquer forma, só que é responsabilidade do Estado verificar se esse aborto está acontecendo em plena segurança, né, da mãe, em plena segurança da mulher, em plena observância da saúde pública, ou se ela está simplesmente sendo permitida, proibida, e nisso as mulheres vão continuar a praticar o aborto, só que em condições terríveis, né? E isso é um atentado muito grande à saúde pública. Mas a gente chega no ponto vamos dizer assim, o ponto de aprofundamento que eu queria trazer. E no Brasil, né? Alguém sabe, né, sobre como que é o aborto no Brasil? Né? Qual que é a proibição, a liberação do aborto? No Brasil, o aborto é crime, na maioria dos casos. E isso vem desde o Código Penal de 1940, ou seja, uma medida muito antiga.
Aliás, uma das principais discussões do direito hoje em dia é da atualização do Código Penal. Por mais que várias emendas foram colocadas no Código Penal, nós vemos que o Código Civil, por exemplo, que o antigo era de 1913, foi atualizado em 2002. O Código de Processo Civil, que eu não lembro qual era o antigo, mas foi atualizado em 2015. Então, várias das matérias, né, civis, constitucionais, vêm sendo atualizadas, menos as matérias penais. Então, que a vigência, né, o código vigente hoje em dia, o código que nós temos hoje, penal, é de 1940. E o que esse código diz? Né? Ele regulamenta o aborto desde o artigo 124 ao artigo 127, que diz que provocar aborto em si mesmo ou consentir que outro lhe provoque gera uma pena de detenção de 1 a 3 anos. E provocar o aborto sem o consentimento da gestante, ou seja, na situação de que um médico induzisse a pessoa ao aborto, ou violência mesmo, né, violência doméstica, né, que por causa da lesão acaba provocando o aborto, também tem uma reclusão de 3 a 10 anos. Provocar o aborto com consentimento da gestante, isso é principalmente uma pena ao médico ou à clínica do aborto, né? Também uma reclusão de 1 a 4 anos. E aqui especifica que aplica-se a pena do artigo anterior se a gestante não é maior de 14 anos, ou é alienada, ou é débil mental, ou se o consentimento é obtido mediante fraude, grave ameaça ou violência. Então, aplica da mesma forma se for uma menor de idade, né, se for uma pessoa alienada, né, que não está no próprio uso das suas razões. Então, aplica-se essa mesma pena. E aqui é só um trâmite processual, né, não vale a pena a gente falar sobre, é uma questão muito específica do direito. Só que eu queria principalmente dizer sobre o artigo 128 que está aqui, que coloca as exceções, né? Então, o aborto é proibido. De qualquer forma, o aborto é proibido. Mas quais são as exceções? Né? Quais são os casos em que o aborto não é punido? Quando o aborto, principalmente o aborto é dito como aborto necessário. Se não há outro meio de salvar a vida da gestante, ou seja, se a vida da mãe está em jogo, ou se a gravidez é resultado do estupro, e o aborto é o procedimento precedido de consentimento da gestante, ou quando o incapaz foi precedente legal. Então, são duas as situações, né, que foram oriundas dessa ADPF 54. Eu vou falar um pouco depois sobre isso. Mas são duas situações em que o aborto é proibido, é permitido no Brasil. Se é a única medida necessária para salvar a mãe, ou se foi resultante de estupro e há consentimento da mãe em realização do procedimento. E aqui eu trouxe alguns dados, né, do Conselho Nacional de Justiça, que foi trazido em 2021, é que após várias das medidas que foram estendendo um pouco esse direito ao aborto, chegaram à Justiça 411 novos processos relativos ao crime de aborto, provocado pela gestante ou com seu consentimento. Em 2020, o total foi de 467. O número pode ser maior porque o CNJ depende, né, dos relatórios dos tribunais. Mas um fato interessante aqui de que diminuiu um pouco os processos, né, relativos ao crime de aborto. Né? A gente não pode entender que isso é uma questão de que o aborto vem sendo permitido, né, pouco a pouco, ou que o aborto vem sendo olhado com novos olhos. Mas é um fato interessante de que em torno, né, do mesmo número, é o que os processos que a gente vê no Brasil hoje em dia, de que, lembrando que precisa de denúncia, ou seja, esse crime, vamos dizer assim, precisa ser levado às autoridades competentes, né, principalmente o Ministério Público, para que só assim inicie um processo, né? Então, essa provocação demonstra um pouco como a sociedade vem agindo, né? Então, a sociedade tem tomado como importante o aborto, a sociedade tem levado em conta isso como matéria de saúde pública. Então, isso suscita um pouco essa nossa dúvida, esse nosso questionamento de como que a sociedade tem olhado para o aborto hoje em dia. E a principal atualização, que foi o julgamento de 2012,
que é aquela DPF 54 também, criou uma terceira exceção, né, que é o caso do feto anencefalo. Então, a anencefalia, hoje em dia, também é uma exceção ao aborto. Então, o aborto é permitido se houver um atestado médico, né, se houver uma análise médica de que o feto é anencefalo. Então, a gravidez pode ser interrompida também nesse caso. Então, a gente tem três exceções, né? O estupro e consequente consentimento da gestante no procedimento, né? No procedimento de aborto, quando a vida da gestante está em risco, e nos casos de anencefalia. Então, essas são as únicas permissões do aborto no Brasil hoje em dia. E aqui a gente tem uns dados sobre os procedimentos realizados. A OMS diz que cerca de 25 milhões de abortos inseguros por ano são realizados em todo o mundo. Ou seja, abortos em países que não permitem, né, o procedimento e são realizados ou por conta própria da gestante ou em clínicas clandestinas, ou seja, sem o devido acompanhamento médico. E essa pesquisa, né, da ANIS, né, que foi realizada junto do Instituto de Bioética, de Direitos Humanos e a Universidade de Brasília, da UNB, é um dos principais documentos sobre o tema no país e ela foi realizada em 2016. E mostrou que em 2015, né, ou seja, no ano anterior da pesquisa, 503 mil mulheres fizeram um aborto no Brasil, que é um número muito expressivo. Em média, 1.300 mulheres abortaram por dia e 57 por hora. Então, você percebe que se 503 mil mulheres fizeram um aborto no Brasil, você pode ter certeza que 90% desses abortos são sem o devido acompanhamento médico ou famosos abortos caseiros, né? Ou seja, o aborto é sim, com toda certeza, uma questão de saúde pública. Então, se essas mulheres são proibidas desse direito e elas ainda estão realizando, o Estado deve olhar para isso com uma forma importante, né? Com bons olhos, vamos dizer assim, né? Porque isso precisa ser tutelado, isso precisa ser defendido, né? Porque quando você proíbe um direito, isso não quer dizer que o exercício dele vai ser proibido, mas sim que é um direito que foi colocado na esfera pública. Em 2016 até outubro de 2020 foram realizados 8.665 abortos legais pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, né? E não há dados ao sistema de saúde privado. Ou seja, aquelas 3 exceções são realizadas pelo SUS, então o governo vai lá e realiza gratuitamente o procedimento. Então, olha isso, se em 2015 foram realizados 503 mil abortos, e de 2016 até 2020, só 8.665 foram abortos legais, olha a diferença desse numerário, né? Olha a diferença desse público, né? Dessa matéria. Então, isso é um assunto muito, muito atual e é muito importante que a gente medite em cima disso, né? Para a gente entender o quanto posso dizer, né? O quanto o conservadorismo e o quanto a matéria que a gente estuda sobre os direitos progressistas, né? Sobre essa igualdade de gênero, é um assunto muito atual, né? E de importante visualização, porque a gente percebe que isso é uma principal matéria, né? De saúde pública. Aqui tem uma pergunta no chat sobre a questão da pílula do dia seguinte. A pílula do dia seguinte deixa eu voltar aqui. Opa. A pílula do dia seguinte não é considerada quanto abortiva, porque ela é efetiva antes da concepção, né? Então, justamente falado sobre a pílula do dia seguinte, porque ela só funciona antes que o óvulo possa ser devidamente, não fecundado, porque muito provavelmente a fecundação já pode ter acontecido, né? Mas é o período entre a fecundação e a viabilidade do óvulo, vamos dizer assim. Então, dentro desse período não é considerado como aborto, porque não há existência do feto. Só que eu lembro de uma vez de uma amiga comentando comigo de que ela fazia parte da catequese, né, por exemplo, da Igreja Católica, né, daquela educação religiosa que as crianças fazem,
e que uma das matérias que foi elencada foi sobre essa questão dos métodos contraceptivos, que muitas comunidades religiosas tentam, né, pleitear esse direito de que, inclusive, as pílulas e outras medidas contraceptivas também sejam proibidas, né, no Brasil, que elas sejam igualadas ao aborto, né, que elas sejam colocadas no mesmo diapasão, né, na mesma condição dos métodos abortivos. E qual que é a opinião pública, né, que a gente tem no Brasil hoje? O Datafolha publicou uma pesquisa em 2019 que mostrou que 41% acredita que a interrupção voluntária da gravidez deveria ser totalmente proibida, né? Então, quase metade da população brasileira. Enquanto 34% respondeu que a regra deve continuar como é atualmente, ou seja, só aquelas 3 exceções. E apenas 16% acredita que o aborto devia ser permitido em mais situações. Por outro lado, né, a pesquisa realizada pelo Instituto Patrícia Galvão, né, com o Instituto Locomotiva, divulgou em março deste ano, né, esse artigo que eu estou lendo, né, esses dados foi tirado de uma matéria jornalística que eu encontrei. E depois eu passo para vocês as referências, se vocês desejarem. Então, em março deste ano, né, março de 2022 mesmo, 2021, na verdade, se eu me lembro bem, mostrou que 89% das mulheres e 85% dos homens são a favor de que as vítimas de estupro que engravidam possam escolher se querem ou não interromper a gravidez. Então, a matéria do estupro é a única que não há discussão sobre, né? Só que a gente vê que, tipo, 11% das mulheres e 15% dos homens ainda acham que o aborto não pode ser liberado mesmo em casos de estupro. E, além disso, 64% dos entrevistados acreditam que a discussão sobre aborto no Brasil deve ser um tema de saúde pública e de direitos. Olha, esse é um fato importante. A pesquisa ouviu 2.000 pessoas com 16 anos ou mais em todo o país, entre 27 de janeiro e 4 de fevereiro. Então, esse fato aqui de 64 pessoas considerarem que isso é uma matéria de saúde pública é um fato muito importante, que introduz o principal assunto, né, que eu queria levar aqui sobre a diferença entre a democracia do Brasil e a democracia estadunidense. Como vocês já conhecem, eu falo isso em várias das palestras, né? O nosso foco nos Estados Unidos é tanto pela influência dos Estados Unidos global, quanto sobre a fragilidade da democracia estadunidense. Por quê? Como a gente estudou, a gente viu semana passada sobre a questão da liberalidade, né, sobre os princípios liberais, que não são necessariamente princípios igualitários, a gente entende que a democracia estadunidense não é boa porque a Constituição nunca mudou, ou porque foi uma conquista de direito muito antiga, mas ela é frágil justamente por isso. A democracia estadunidense é muito, muito mais frágil do que a brasileira, por exemplo. Por quê? A autonomia dos cidadãos, a autonomia dos estados não é, tecnicamente, democracia. É unicamente liberalidade. Liberalidade e igualdade são duas coisas totalmente diferentes. Então, um estado norte-americano, né, estadunidense, pode muito bem propor uma lei, como fez o Mississippi, e pleitear um direito que ele deseja de acordo com aquilo que ele pensa, né, com aquilo que ele imagina. Diferentemente do Brasil, em que a Constituição e as autoridades, elas defendem o direito de princípios individuais. Ou seja, pode muito bem ser o princípio à vida, quanto o princípio à liberdade da mulher, por exemplo. Então, para que se um cidadão, por exemplo, ou um Estado proponha a proibição do aborto, ele precisa passar por 1000 trâmites. Tanto é que o Estado não é parte legal para propor uma ação. Ou seja, o Estado de São Paulo, por exemplo, ele nunca poderia entrar com uma ação para proibir o aborto. É improvável isso. O aborto, sendo uma condição de saúde pública, sendo uma discussão de saúde pública, ele só pode ser permitido e levado a juízo ou por uma entidade responsável, por exemplo, uma entidade médica, ou sobre uma emenda parlamentar, ou seja, uma lei produzida em Congresso, ou seja, tem que ter uma maioria dentro do Congresso para que se aprove disso,
Ou sobre uma provocação, por exemplo, eu acho que pode entrar com o Ministério Público também e algumas outras instituições. Mas os trâmites e as ferramentas de fiscalização e regulação são muito maiores, muito mais densas do que os Estados Unidos, né? E eu sempre falo isso, que eu estudo na faculdade há muito tempo sobre isso, mas a gente deveria ter muito orgulho, né, do país que a gente vive e do direito no país que a gente vive, porque se não fosse isso, né, se fossem essas estruturas, né, a gente estaria num lugar muito pior hoje em dia. E a nossa democracia, né, a nossa igualdade, né, proposta pelas leis aqui é muito, muito maior que nos Estados Unidos, por mais que o aborto seja proibido. É aqui. Não, então, o aborto aqui, para ser realmente, por exemplo, se for proibido, né, se for retirado, né, esse direito em todas as situações, tem que passar por muitas e muitas esferas. E aqui eu busquei trazer um pouco sobre quais são as últimas situações sobre o aborto, né, os últimos andamentos sobre a questão do aborto no Brasil, né? Aqui a gente consegue ver que existem duas correntes contrárias, né? Só que nos últimos anos pouco se avançou em relação a isso. Então, nos últimos mais ou menos 5 anos, muito pouco se desenvolveu em relação a isso, muito pouco se discutiu em relação a isso, porque muitas das medidas ainda estão paradas, principalmente no STF ou no Congresso. Mas, em 2015, foi apresentada a proposta de emenda à Constituição, né? A PEC, né? Uma proposta que as PECs, elas são umas medidas que tentam ser aprovadas no Congresso para que gerem uma emenda constitucional, só que essa emenda constitucional tem que passar pelo Senado, depois passar pelo STF, então essa chama PEC porque é uma proposta, o Congresso só pode confeccionar essa proposta. A emenda constitucional vai acontecer só em momento posterior. E é proposta pelo Senado Federal, que busca inserir na Constituição a expressão da inviolabilidade do direito à vida, desde a concepção, como garantia fundamental. Então, aqui a gente já vê uma das estratégias sobre umas estratégias que os entes públicos agem no Brasil. Então, ele não pode colocar é impossível que se coloque na Constituição que o aborto é proibido em todas as formas, né? Sem qualquer exceção. Não, mas se ele colocar como princípio, né, a expressão da inviabilidade do direito à vida, desde concepção, o STF, quando for controlar esse direito, né, quando chegar um caso do STF em relação ao aborto, não tem como ele permitir que o aborto seja efetuado, porque na Constituição existe um princípio da inviabilidade do direito à vida, ou desde a concepção. Ou seja, de forma alguma, o direito à vida pode ser obstado, né? Pode gerar um entrave. Então, é uma estratégia muito singela, né? É uma estratégia muito astuta, vamos dizer assim, para que vários e vários direitos, principalmente das mulheres, sejam proibidos, né? Sejam interpostos. E essa PEC ela foi arquivada em 2018, mas em fevereiro de 2019 foi desarquivada, né? Então, chegou a tramitar um pouco, ser debatido no Conselho de Ética, mas não chegou a avançar e está parada desde maio de 2020, aguardando um novo relator, né? E que, se aprovada, geraria um problema gigante, porque mesmo nos casos do estupro, mesmo nos casos de anencefalia, e da defesa do direito à vida, né, defesa da vida da mãe, poderia ser proibido também essas exceções. Mas as medidas a favor. E essa é a principal medida, né, em relação ao aborto, né? A principal lei que discute sobre o fato, que é de 2017, que foi proposta pelo PSOL, né? Então o Partido Socialista propôs essa lei em 2017, que é uma ADPF. O que é uma ADPF? É uma agressão de descumprimento de preceito fundamental. E o que isso quer dizer, né? Esse palavrão. Para que você busque que os seus direitos sejam atendidos junto ao STF, né, junto à Constituição, você tem vários instrumentos. E esse instrumento da ADPF qual que é a motivação dele?
A motivação é o seguinte: quando você entende que um preceito fundamental está sendo proibido por alguma lei no país, né, sobre alguma atuação do poder público, então você pode propor. Então, o que é essa medida, né, essa DPF 442? Né? Ela questiona que os artigos 124 e 126 do Código Penal estão indo contra os direitos constitucionais, ou seja, o direito da liberdade sexual da mulher e o direito da liberdade em si, né, os direitos reprodutivos da mulher e os demais direitos que são consagrados na Constituição. Então, como essas duas normas, né, esses direitos constitucionais e esses artigos do Código Penal são contrapostos, ou seja, são inimigos, você tenta instaurar essa DPF para que surja alguma decisão em relação a isso. Então, o que a gente então é um questionamento. Olha, o que a gente vai fazer então? A gente vai continuar aprovando os artigos e a gente vai tirar os direitos sexuais da mulher da Constituição, ou a gente vai levar em conta os direitos sexuais da mulher constitucionais e retirar esses artigos do Código Penal? Então, entende que esse controle de constitucionalidade, né, essas normas constitucionais do Estado brasileiro, elas são muito bem concatenadas, né? Elas são muito bem uma deriva da outra. Então, por que você precisa gerar esse controle, essa DPF? Porque essas duas normas que são colocadas aqui, elas não estão se, posso dizer, elas não são uma unidade, né? Elas são contrastantes. Então, se elas são contrastantes, isso não pode continuar existindo no ordenamento jurídico brasileiro, né? Então, isso precisa ser retirado. Então, por isso que se instaura essa medida, para que ache-se uma solução sobre essa matéria. E se ela for aprovada, a gente vê que em 2018 a ministra Rosa Weber chegou a realizar uma audiência pública, né, para colher depoimentos de autoridades, né, muito provavelmente autoridades médicas, autoridades conservadoras, para ouvir os dois lados, para entender um pouco melhor sobre o caso, mas o processo sequer foi liberado para entrar em pauta e não tem previsão para ser julgado. Então a gente nem sabe quanto vai ser julgado isso. Né? Mas se for aprovado, a gente pode finalmente ver a liberação do aborto no Brasil. E aqui eu queria fazer um comentário sobre a questão constitucional e o porquê a gente estuda tanto sobre os Estados Unidos, né, sobre essas questões constitucionais e do porquê desse princípio da liberdade em relação ao princípio da igualdade. E por que isso? Porque esses princípios constitucionais, deixa eu dar uma olhada no meu horário, estou dentro do horário ainda. Esses princípios constitucionais, essas questões constitucionais, elas são de suma importância, porque dependendo de qual princípio você leva em conta e qual estrutura constitucional de um país, você entende se esse país é uma democracia ou esse país é um totalitarismo. E um totalitarismo e uma ditadura não necessariamente é um estado em que não há Constituição, né? Não há direito, mas sim de como as decisões são tomadas dentro de uma esfera pública. Então aqui eu trouxe um pouco dos princípios do Ronald Dworkin. Da mesma forma que o Gerard Goldstein, que a gente estudou os artigos, né, no ano passado, ano retrasado, esse Ronald Dworkin é um constitucionalista estadunidense. Ele já faleceu em 2013, se eu me lembro bem. E ele é uma das principais autoridades sobre direito constitucional. E o que ele fala? Que uma democracia realmente forte, né? E conforme eu for lendo, vocês vão ver que isso vai totalmente contra o que é a democracia estadunidense hoje em dia, o que gera uma preocupação muito grande, né, sobre quais serão as consequências desses julgamentos e nos próximos anos, né, nos próximos meses. Então, com esses princípios, esses três princípios demonstram se a gente vive no Estado totalitário ou no Estado democrático. O primeiro princípio é o princípio da participação. Em uma democracia genuína, é necessário assegurar a todo e qualquer cidadão a possibilidade de ter um papel na tomada de decisões políticas, de fazer a diferença no direcionamento das ações desse agente moral autônomo. Ou seja, quando a maioria dos congressos dos vários estados estadunidenses são republicanos, né, são brancos, protestantes,
e conservadores, você já tira os grupos minoritários da tomada de decisão política. E a gente vê que no Brasil, por mais que a maioria seja conservadora, né, a grande maioria seja conservadora, aqui nós temos a liberdade de várias instituições, né, progressistas e também vários institutos como, por exemplo, o plebiscito, né? A minoria, por exemplo, a comunidade negra poderia instaurar um plebiscito para que os seus direitos sejam atendidos. Isso existe na democracia brasileira e não existe na democracia dos Estados Unidos. Né? A democracia dos Estados Unidos é muito engessada em que apenas propostas parlamentares sejam levadas ao atendimento do Estado. Ou que o Estado mesmo, né, por exemplo, o governo federal, aprove as medidas que eles desejarem. Então, aqui, o princípio da participação demonstra que se vários dos grupos são levados em conta para a tomada de decisões, então isso seria uma democracia genuína. The principle of stake, né, o princípio da determinação, né, os princípios vamos dizer, dos ultimatos, vamos dizer assim, né, que um Estado em que todos têm direito ao voto e à voz, né, que seria uma perfeita statistical democracy, ou seja, pode ser arrebatado pela tirania da maioria, privando minorias sistematicamente da justiça social. Ou seja, um Estado que leva em conta unicamente a maioria, que é a forma de voto dos Estados Unidos, né, que é a forma de voto do Congresso dos Estados Unidos, que é a forma de voto das eleições presidenciais. Então, uma democracia que leva em conta unicamente a maioria não é uma democracia genuína. Né? A tirania pode muito bem existir nessa democracia, porque se sempre é a maioria que decide a despeito dos outros direitos, ou seja, se eu sempre tenho uma maioria branca, conservadora e protestante nos Estados Unidos, então os direitos dessa democracia, os direitos dessa comunidade branca, protestante e conservadora vão ser o que são sempre unidos. Não tem nenhuma ferramenta para que uma minoria, né, para que, por exemplo, a comunidade das mulheres, né, que estão ditando sobre os direitos da liberdade sexual. Quando uma democracia é engessada nos princípios da maioria, ou seja, que leva em conta só a estatística, ou seja, statistical democracy, né, que leva em conta só a estatística, ou seja, a maioria sempre vai ser o que vai ser ouvido, não é um Estado democrático, né? É um Estado tirano. Então, o conceito comunitário de democracia não pode se restringir às garantias procedimentais, à participação política. Deve adicionar uma justiça substancial, ou seja, aqueles grupos que não são ouvidos, porque não são a maioria, aqueles grupos que não têm meios para se chegar a ser ouvidos pelo Estado, também devem ser ouvidos, né, por meio das instituições competentes. Significa dizer que o impacto que as decisões políticas do povo, ou seja, povo entre aspas, porque a maioria não é o povo, a maioria são 100%. O povo, o povo é 100%, não unicamente a maioria. Possam causar na vida e nos interesses de um cidadão deve, sem distinção, ser seriamente levado em conta para o sucesso geral. Então, por mais que, por exemplo, no Brasil a gente viu aqui 40%, né, que tecnicamente seria uma maioria, né, 40% da população não concorda que o direito ao aborto possa ser estendido, né, eu não posso levar em conta só essa maioria, sendo que uma outra parte dessa população também busca a oitiva dos seus direitos, né? Busca que os seus direitos sejam ouvidos junto ao Estado. E, por último, o princípio da independência. Uma democracia genuína deve criar incentivos e condições propícias para que os cidadãos construam suas próprias convicções e reflexões sobre temas de política, ética e moral. Essa é uma das principais motivações de que no Brasil hoje existe várias instituições que podem entrar com ações em relação aos direitos das minorias e também uma das principais pontos de que a educação sexual nas escolas é uma das medidas mais urgentes possíveis que a gente vê hoje, tanto em relação a gênero, né, aos estudos de gênero, né, sobre as comunidades homoafetivas, quanto sobre os estudos dessa liberdade sexual, né, da mulher e da igualdade de gênero. Então, esses estudos são de muita importância, porque são um princípio democrático, de que seja disponibilizado para todos os cidadãos a possibilidade dele conhecer sobre um assunto e dele gerar suas próprias ideias a partir disso. E busca-se vedar com tal princípio
que a comunidade, por outro meio não legítimo, que é o debate argumentativo, mude as convicções do cidadão, ou seja, que o Estado force as convicções. Ou seja, numa democracia engessada como a dos Estados Unidos, se a maioria do seu estado, por exemplo, Mississippi, a maioria do estado é republicana, mas não é a maioria da população, não é a maioria da população. Ou seja, se no Mississippi eu tenho uma maioria de pessoas que defendem o aborto e querem que o Roe versus Wade continue, isso não importa. Se a maioria do Congresso for conservadora, então o Estado ele vai decidir conforme a maioria engessada do Estado, dos agentes do próprio Estado. Então, o emprego de meios coercitivos ou obscuros para incutir no indivíduo uma moral comunitária faria da ação coletiva um totalitarismo. Ou seja, por exemplo, no Texas, foi aprovada uma lei que libera os caçadores de recompensa, né? Pessoas que procuram clínicas abortivas, pessoas que realizaram aborto, para que elas sejam presas, né? Então, esses meios coercitivos não se adequam aos princípios constitucionais. E por que isso é importante? Porque os princípios constitucionais e a forma como essa democracia é regida é o que leva tanto para que uma lei seja levada a uma Suprema Corte, quanto qual vai ser a repercussão dessa decisão da Suprema Corte. E para que a gente entenda um pouco disso, né, que a gente não está numa situação tão ruim, vamos dizer assim, por mais que o direito ao aborto ainda seja proibido, no habeas corpus 124.306, que é de novembro de 2016, o STF deferiu o mais atual entendimento sobre a matéria do aborto, né? Então, ele ditou, né, dissertou sobre essa última como eu falo, sobre os direitos abortivos. Então, é o último entendimento que foi colocado na corte, né? E lembrando que vários dos julgamentos, a sentença é colocada como repercussão geral. O que é repercussão geral? Repercussão geral é quando uma matéria, né, que está sendo levada em conta no tribunal é tão importante para a sociedade que eles colocam essa sentença como a principal amparo das outras decisões. Ou seja, se no dia seguinte há uma repercussão geral que diga que o aborto é permitido, um tribunal, por exemplo, do Rio Grande do Sul, julgar que pode prender uma pessoa por ter realizado aborto, a repercussão geral do STF, por ser a Suprema Corte, é levada em conta. Ou seja, essa decisão é inconstitucional, porque a Suprema Corte do Estado brasileiro considerou que o aborto deve ser liberado. Então, todos os outros tribunais e todos os outros fóruns, né, todas as outras comarcas têm que julgar de acordo com a repercussão geral do STF. Então, a repercussão geral que foi gerada, né, a sentença desse habeas corpus, né, que foi levado ao STF, lembrando que o habeas corpus é um direito, né, é um mecanismo jurídico para que você libere o corpo, né, para que quando o habeas corpus ele pode ser instaurado quando você entende que há uma prisão ilegal, ou seja, que aquele corpo está sendo restringido ilegalmente, que naquele caso não deveria haver prisão. Então, muito provavelmente esse caso foi de algum médico ou alguma gestante que foi presa por conta do aborto, e aí a defesa entrou com habeas corpus para que essa prisão não acontecesse, porque o princípio não é... Porque esse caso é discutido ainda na Constituição, então não poderia prender essa pessoa, porque muitas dessas matérias ainda não é discutida. Então isso que é um habeas corpus, é o direito ao corpo, o direito da liberdade do corpo. E aí, na sentença, coloca que, de acordo com o voto do ministro Luiz Roberto Barroso, eu acho que outros 3 ministros acompanharam, se eu me lembro bem, foi o Edson Fachin e a Rosa Weber, então 3 ministros concordaram com esse entendimento, os outros foram um pouco dissidentes em relação a isso. Diz que, de acordo com o voto do ministro Luiz Roberto Barroso, que alcançou a maioria, outros ministros não foram colocados no voto, mas conseguiu a maioria.
Além de não estarem presentes, no caso, os requisitos que autorizam a prisão cautelar, ou seja, a prisão antes do julgamento do fato, a criminalização do aborto é incompatível com diversos direitos fundamentais, entre eles os direitos sexuais e reprodutivos e a autonomia da mulher, a integridade física e psíquica da gestante e o princípio da igualdade. Então, a gente vê que o principal entendimento, né, que é da maioria da corte, do STF, é desse, de que uma prisão cautelar, né, a criminalização do aborto, não se relaciona com os princípios constitucionais. Então, a gente pode perceber que, muito provavelmente, nos próximos anos, a gente vai ver várias repercussões em relação a isso. E eu colei aqui o voto, né, do ministro Barroso, que eu achei muito interessante, muito perspicaz, para que a gente finalize, né, o estudo de hoje. Mas é que a gente entenda também como essas ideias, essas discussões são importantes, porque elas estão sendo discutidas hoje em dia, e autoridades do maior gabarito possível, autoridades de várias instituições competentes, são contra o aborto e têm vários argumentos contrários ao aborto. Então, é um assunto muito delicado em que a gente, como precursor, né, propagador, vamos dizer assim, de ideias progressistas, né, e de ideias libertárias, tem que se instruir muito hoje em dia para que a gente contribua, né, efetivamente para essas discussões. E o ministro Barroso, né, o Luiz Roberto Barroso, diz o seguinte, inclusive o ministro Luiz Roberto Barroso é um dos principais ministros progressistas do STF, hoje em dia, né? Havia também alguns outros que foram aposentados, mas hoje ele é a principal autoridade igualitária, vamos dizer assim, né, de progressismo. Diz assim, por fim, a tipificação penal produz também a discriminação social, já que prejudica de forma desproporcional as mulheres pobres. Lembrando daquilo que eu tinha falado sobre os Estados Unidos, sobre a mulher precisar sair do estado para realizar o aborto. Aqui no Brasil, mais ainda, né, que muitas pessoas não têm condição nem de ter um acesso à saúde, né, ter acesso a algum... Pode ser um atendimento dentário, né, odontológico, que seja, quanto mais a uma cirurgia abortiva. Então, de forma proporcional, as mulheres pobres que não têm acesso a médicos e clínicas particulares nem podem se valer do sistema público de saúde para realizar o procedimento abortivo. Qualquer mulher hoje que tenha condições, mulher de famílias ricas, realiza o aborto sem qualquer problema no Brasil. Ou ela vai para o exterior, ou ela acha um médico estrangeiro, leva para casa dela. Então, qualquer mulher rica que tenha condições pode realizar o aborto em qualquer momento, hoje em dia, né? Sem que qualquer autoridade saiba. Mas, para ver como esse dispositivo é preconceituoso, né? Não é igualitário, porque a principal população que realmente é afetada por isso é a população pobre. Então, por meio da criminalização, o Estado retira da mulher a possibilidade de submissão a um procedimento médico seguro. Não raro, mulheres pobres precisam recorrer a clínicas clandestinas sem qualquer infraestrutura médica, ou a procedimentos precários e primitivos, que lhes oferecem elevados riscos de lesões, mutilações e óbito. Mas eu tentei buscar, tanto pelo voto quanto pelos princípios constitucionais que eu vim tentando elencar, eu busquei trazer que, por mais que a gente esteja numa estrutura muito mais favorável que a dos Estados Unidos, né, em relação aos princípios constitucionais, como a gente vem estudando, muitos países vêm avançando contra a democracia. E isso é o caso do Brasil também. Então, por mais que as estruturas brasileiras, por exemplo, sejam muito fortes em obstar, né, em travar que a vontade de qualquer pessoa, né, simplesmente a vontade da maioria. Porque se a gente pensa, se a maioria em 2018 realizou o voto que realizou, então é a mesma maioria que tem votado para outras medidas. Então, se a maioria numérica fosse levada em conta, unicamente a maioria numérica, hoje em dia a gente já teria a perda de milhares de direitos que foram conquistados com muita luta, né? E uma das principais consequências disso é que a gente vê que quase que
em sequência, né, ou um ano antes, foi aprovada a reforma trabalhista, né, que é uma das principais medidas em que você vê o entendimento da maioria do país, da maioria do Senado, contrário aos direitos igualitários. Né? Eu trabalho com trabalhista, né, todos os dias, e a gente vê o quão prejudicial, né, isso foi. Mas, em relação a todo o exposto da palestra, eu busquei trazer de quão a democracia e os direitos constitucionais são de importante foco para nós hoje. Para a gente entender como que a nossa ideia, como os nossos princípios interagem com outras instâncias de muita importância. Né? Porque o voto que é colocado no STF, ou o voto que é colocado na Suprema Corte, ela não é unicamente a ideia do magistrado, mas a ideia de vários grupos por trás que provocaram essa discussão. Então, uma ideia vale mais que outras ferramentas. Né? Uma ideia importa, sempre importou. Né? Entendimentos importam, conhecimento importa. Né? Que a gente sabe que uma das frases mais ditas, né, nos últimos tempos é que conhecimento é poder. Então, informação também é poder. Então, a ideia que você tem hoje, né, a ideia que você propaga, a aula que você dá, né, o entendimento que você conversa com o seu amigo é de suma importância para que sejam defendidos ou sejam negados os direitos de várias pessoas. Então, é isso que eu queria deixar. Eu acho que eu já avancei já um pouco no horário, já. Então, se tiver um único comentário, eu estou abrindo a oportunidade agora. Né? Um comentário ou alguma pergunta, pode dizer agora. Só um, para a gente já encerrar. Alguém quer falar? João Pedro, que estudo Oi. maravilhoso. Me ensinou muito, sabe? Eu acredito que também para as pessoas aqui, todo esse conhecimento que você traz, né, da sua profissão e que tem sido importante para nós, profeticamente falando. E eu nem imaginava que a Constituição brasileira era assim melhor do que nos Estados Unidos, e também quando você falou ali daquele não lembro qual é a autoridade dos princípios que ele mencionou de participação e aqueles outros princípios, e me esclareceu bastante, sabe? Então eu só tenho a agradecer. Muito obrigada. Imagina, eu agradeço. A Renilde quer falar também? Largou a mão? Pode falar. Agradecer, né, também pelo estudo, muito bom, excelente, né? Quanto mais conhecimento, mais nós podemos defender os nossos direitos, né? O direito à igualdade. E eu gostaria de colocar também que quando se fala a respeito da legislação do aborto, considerando as semanas de gestação, isso, na verdade, é um ruído, é uma distração, está tirando do foco, porque o foco, na verdade, é o caos institucional que isso pode causar e que dá poderes fiscais e decisões a pessoas que entram nas decisões mais privadas e pessoais enfrentadas pelas mulheres. Então, na verdade, quando se coloca a respeito do tempo de vida do feto, isso é um ruído. A questão principal é o direito da mulher e as questões pessoais e privadas que ela enfrenta. Bom, com certeza. Eu acho que um dos principais comentários acerca desse assunto é que a discussão médica existe, mas o principal assunto em relação ao aborto é que por que o direito reprodutivo é tão importante? Porque é a mulher que produz soldado, né? É a mulher que gera consumidor, é a mulher que gera os próprios as pessoas com direito a voto, né? Então, se você permite que uma mulher escolha se ela vai gerar um ser humano ou não, então o controle já não está mais na mão do mercado, vamos dizer assim, que ela pode controlar quantas pessoas vão ter naquele país,
O controle não está mais em cima do Estado, que pode gerar a defesa, né, em relação às autoridades que são colocadas, né, no Exército, por exemplo. Então, a partir do momento que você coloca na mão de uma mulher, se ela vai decidir que o país tenha mercado consumidor no ano seguinte, por exemplo, que o mercado tenha autoridade, que o país tenha autoridades para defender o território, se você coloca na mão, né, do indivíduo, né, de uma pessoa específica que por tanto tempo foi colocada como inferior, né, isso afeta muitas estruturas que a gente vê hoje em dia, né? Então o direito ao aborto leva as autoridades a muito medo, né, em relação a isso, porque a partir do momento que você reconhece o direito de liberdade da mulher escolher sobre a sua própria reprodução, muitos outros direitos vão levar à tona, né? Então, maioria do Senado, maioria corporativista, tudo isso vai entrar em discussão, né? Voltamos à Então, questão do poder. Exatamente. Exatamente, né? O poder é a principal medida de discussão e a principal medida de decisão que a gente vê hoje em dia. E por mais que o STF eu coloquei uma decisão progressista no fim, a gente vê que a maioria do STF também é masculina, né? Então, o próprio aparato da justiça teme, né, um pouco disso, né? E a gente vê que a sociedade mundial, né, gira em torno disso. Bom, vamos ajoelhar e falar com o nosso Deus. Querido amado Deus, obrigado por ter nos disposto esse conhecimento. E obrigado por ter nos disposto a capacidade mental de estarmos abertos a absorver cada vez mais informações. Senhor, nós sabemos que Tu não faz nada por acaso. E essas discussões levantadas acerca desses direitos reprodutivos, ou os direitos à igualdade, principalmente a igualdade de gênero, não foi um acaso de que viesse à tona justamente agora. Porque o mundo inteiro tem discutido sobre isso. O mundo inteiro tem ditado sobre isso. E nós, como seu povo escolhido, temos o dever de discutir sobre isso também e levar as ideias que são concernentes ao seu caráter à tona, Senhor. Nós sabemos que o mundo esqueceu boa parte do seu caráter e cabe a nós para que a gente leve esses princípios à tona novamente. Então, nos capacite para que sejamos instruídos cada vez mais acerca dos direitos, acerca das liberdades, para que assim a gente possa defender e gerar a divisão tão sonhada para que o Senhor possa voltar e nos julgar, Senhor. Esteja conosco, nos abençoe no restante das horas de sábado desse dia, mas também na semana que se inicia após o pôr do sol, para que em tudo que nós cremos, em tudo que nós fazemos, em tudo que nós falamos, nós demos graças a Ti e que nós possamos expor a Sua glória em cada palavra que sai da nossa boca. É isso que eu lhe peço e agradeço. Em nome de Jesus.